Esse é o desenho de um sistema em crise. É o desenho de um sistema desequilibrado, ineficiente e altamente poluente. Diferente de outros países, o Brasil concentrou sua ocupação nas bordas, se tornando um território oco. Temos 85% da população vivendo em cidades e a grande maioria se aglomera em apenas 16 regiões metropolitanas. Essa foi a lógica que desenhou o mapa rodoviário do país. E veja como as atividades de comércio seguem o mesmo desenho, ou como um dos maiores bancos privados brasileiros distribuiu suas agências pelo território. Os aviões, que são uma das opções mais caras de transporte, não por acaso reforçam essa dinâmica. A soma desses mapas nos dá uma ideia clara da confusão em que estamos nos metendo. Na década de 50, o modelo de desenvolvimento concentrado na indústria de veículos automotores ganhou forte impulso do Estado e consolidou uma política seguida por todos os governos brasileiros. A priorização exclusiva do transporte individual por décadas seguidas levou o setor a representar 20% do PIB, tornando a economia nacional dependente de uma complexa cadeia que compromete milhões de empregos, desde a produção do combustível aos diversos serviços relacionados. Enquanto rodovias se espalhavam pelo país, as ferrovias ficaram praticamente estacionadas. E assim, destinamos aos caminhões 68% do transporte de carga. O Brasil, com 50 mil quilômetros de rios navegáveis, só tem 17% do seu transporte feito por hidrovias. Já o Canadá faz 11%, com apenas 3 mil quilômetros. Os Estados Unidos transportam 43% da sua carga por ferrovias. E o Brasil, só 25%. O impacto ambiental da opção rodoviária também é enorme. Ela chega a ser dezenas de vezes mais poluente que os outros sistemas. Enquanto a média mundial de energia renovável na matriz energética é de apenas 13%, a do Brasil está em 47%. E mesmo assim, em vez de trens, metrôs e ônibus elétricos, seguimos investindo em automóveis individuais movidos a combustível. Bicicletas não consomem recursos naturais para se locomover. E o carro, que transporta quase sempre o mesmo número de passageiros que uma bicicleta, consome 10 vezes mais energia por passageiro do que o ônibus e o metrô. Você pode achar que se o sistema rodoviário é mais poluente e consome mais energia, então ele ao menos deve ser o transporte mais barato. Mas nem isso é verdade. O transporte por hidrovias e ferrovias chega a ser 10 vezes mais barato do que o feito pelas estradas. O custo do transporte no Brasil representa 20% do PIB, enquanto no Canadá esse custo é de 12% e nos Estados Unidos de apenas 10%. Esse alto custo diminui a competitividade das empresas brasileiras, afetando seriamente toda a economia. O uso diversificado do automóvel para grandes compras ou lazer familiar é perfeitamente viável. Ele apenas não pode ser a forma padrão de deslocamento, pois é eficiente apenas para uma minoria e condena boa parte das nossas vidas a um cotidiano de longos congestionamentos. Aumentar os investimentos nesse sistema de transporte só vai piorar o problema. Até hoje, os investimentos públicos foram guiados apenas pelos interesses das empresas privadas. O Estado não pode seguir essa lógica. Ele precisa investir no transporte marítimo entre os portos e utilizar plenamente as bacias navegáveis em conexão com ferrovias, articulando os sistemas em rede. Se deslocarmos os empregos para outras cadeias produtivas, eles não se perdem. Com um desenvolvimento regional mais equilibrado, menos cargas precisam percorrer longas distâncias. E com uma internet acessível a todos, menos gente precisa viajar para fazer negócios ou reuniões. Tudo isso aumenta a eficiência do sistema. Com indicadores de qualidade e desempenho, podemos organizar os investimentos em cidades e regiões dispostas a equilibrar os sistemas, invertendo o sentido atual das coisas. Se mudarmos a lógica de atuação do Estado, mudaremos o desenho do transporte brasileiro.